nossa existência, Tu és a razão da nossa vida, e nós Te louvamos porque o Senhor nos comprou, ainda que não merecêssemos, aliás, ninguém merece, o Senhor nos amou, nos comprou e tem transformado as nossas vidas. É um prazer servir o Senhor, nós todos que temos feito assim reconhecemos que não existe coisa melhor do que servir o Senhor e ver o Senhor usando nossas vidas para abençoar outras. Em nome do Senhor Jesus, rogo que o Senhor dê graça para transmitir a palavra, para o ensinamento, e que aquelas pessoas, Senhor, que buscam orientação do Senhor para dirigirem seus negócios, sua vida financeira, como lidar com seus bens, possam encontrar hoje, Senhor, aqui algumas respostas, e que a nossa vida seja também nessa área de finanças, completamente dirigida pelo Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E eu falava de você, eu não me esqueci de falar. Não, sim, mas eu esqueci de falar. Você está livre hoje. Uma conversa de vários meses atrás, vários assim. Entendeu? Depois se fala, vou te lembrar. Não, mas eu esqueci também. Deixa. Muito bem, nós vamos falar então sobre a mordomia dos bens. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia aí, onde você está vendo 1 Coríntios, capítulo 4. Assim, falar de bens é complicado, tá? A gente acaba caindo em dinheiro o tempo todo. Então, assim, quando eu falar dinheiro, é dinheiro, tá? E quando eu falar dinheiro, pode ser bens também, tá? Então, assim, o par de meia que você tem, aquele par de brinco novo, qualquer coisa tá valendo, tá bom? Quantas pessoas aqui são assalariadas? Só? Tá. Quantos aqui tem o seu próprio negócio? Quantos aqui pretendem trabalhar um dia? Amém. É bom, né? É bom, trabalhar é bom. Faz bem trabalhar, viu? É verdade, né? Tem que saber o que fazer com os bens que Deus dá, né? Então, 1 Coríntios capítulo 4. Então, assim, ou vai servir para hoje, ou serviu para o passado, ou vai servir para o seu futuro aí. 1 Coríntios 4, 1, 2. Importa, desculpem, que os homens nos considerem ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. E, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, nós já vimos várias vezes e estamos repetindo, estamos chegando ao final dessa sequência, dessa série, tá? Talvez hoje seja a última ou haja só mais uma depois, não sabemos ainda, estou vendo como é que vai rolar hoje aqui esse assunto. Tudo que nós temos vem de Deus. Deus é o dono de todas as coisas e nós somos os mordomos dessas coisas todas que Deus põe em nossas vidas, né? Versículo 7. O que fala ali? O que tens que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se já não o tiveras recebido? Embora o texto possa estar se aplicando a coisas espirituais, neste momento eu vou tomar com o sentido literal. O que é que nós temos? Pense em tudo que você tem. Roupas, casa própria, automóveis, escola paga, livro. O que é que você tem que não foi Deus que te deu? Um dos problemas da igreja de Corinto é que o pessoal ali queria se gabar. Todo mundo queria se mostrar mais importante ou, sei lá, em proeminência. Até na relação dos dons mesmo. Eles queriam provar maior espiritualidade por quem tinha mais dons e etc. E o que Paulo está dizendo é isso. Você acha que você é melhor que o outro que tem mais? Mas quem foi que te deu? E por que Deus deu? É porque por causa dos seus olhos mais bonitos? Por causa do seu cabelo mais bem penteado? Ou foi pela graça de Deus? Então, o princípio que rege a mordomia dos bens está dentro dessa linha. E tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Na verdade, Ele nos emprestou, né? E isso não faz nenhum de nós melhor do que os outros. E acabou a discussão. Então, recordando, né? A mordomia bíblica é o reconhecimento da soberania de Deus, tudo é dele, a aceitação do nosso cargo de depositários da vida e das possessões. Então, Deus coloca essas coisas todas ao nosso dispor
e a administração dessas coisas de acordo com a vontade de Deus e não com a nossa vontade. Então, no momento que Deus nos colocou essas bênçãos todas, nós somos duplamente responsáveis, porque vamos prestar contas a Deus pela forma como usamos essas coisas todas, né? Então, eu gostaria de começar com Ageu. O Edgar leu um texto. Qual era o salmo que você leu? O que falava o primeiro versículo do Salmo 24? Que todas as coisas, a terra, o mar, tudo que existe é do Senhor. E olha só Ageu, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o Senhor esclarece ao profeta que ele é o dono de toda a riqueza que há sobre a terra. Toda a riqueza. A riqueza que está em nossas mãos, ou que não está em nossas mãos, a riqueza que está na mão dos governos, quer sejam governos tementes a Deus, quer sejam governos ímpios, todas as coisas pertencem ao Senhor acima de tudo. Ele é o Criador. Então, Deus detém o direito de propriedade de alguma coisa. Eu tenho meu automóvel. Agora eu já sei que ele não é meu. Mas eu tenho um automóvel. Viu? Isso foi lá na frente. Piscou lá na frente. E estourou aqui atrás. Né? Eu vi ali. Eu falei, nossa, tem alguém batendo fotografia lá de fora. Eu queria ver o flash. E, nossa, foi muito legal. Né? Quando? Quando isso? Alguém está vivo ainda? Efeitos especiais na pregação, hein? Na minha aula, você lembra aquela? Aquela eu quase caí da cadeira. Nossa, é verdade, eu lembro. Eu lembro dessa. Um dia eu estava dando aula na classe do Levi, assim, minha mesa ficava do lado da janela aqui, mas um pouco recuada. Ô José, por favor, meu querido, fica aí. Mas um pouco recuada. Se não for bomba, tá bom, gente. Vamos lá. Nunca vi isso, né? E eu não sei que aula que era, que eu estava sentado ali perto da mesa, sentado à mesa, do lado da janela, e veio um clarão lá de fora. Você lembra? Piscou a maior luz assim do nosso lado. Dali a pouco, pá! E eu quase caí da cadeira. Foi assim, foi estranhíssimo. Nunca tinha visto aquele jeito. Bom, todas as coisas pertencem ao Senhor. Deus detém o direito de propriedade. Então vamos lá. Como ele detém o direito de propriedade, ele pode fazer o que ele queira. É dele. Ele entrega para quem ele quer, ele empresta para quem ele quer, ele guarda onde ele quer. É dele. Se ele quiser pegar o carro e desmanchar o carro, é dele. E a gente não tem nada com isso. Um dos problemas que as pessoas hoje enfrentam, quando elas veem essas supostas injustiças no mundo, por que que Deus permite que morram as pessoas não sei aonde? Por que Deus permite que caia o avião? Porque é tudo dele. Porque é dele e ele faz o que ele quer. Nós não entendemos. A nossa mente é humana, pessoal. E nós queremos entender as coisas espirituais. Né? Jó tentava entender por que sofria tanto e as respostas não estavam em Jó, nem nos seus amigos. As respostas estavam num plano mais alto, numa discussão acima do mundo físico, e o homem não consegue compreender. Elas acontecem lá em cima. E Deus permite. É dele. A nossa cabe curvar, colocar a cabeça no chão e adorar o Senhor, embora a gente não entenda. Embora doa muitas vezes. O nosso papel é esse, continuar adorando ao Senhor e lembrando que estamos nas mãos dele. E que nós somos frágeis, como um pernilongo. E o Senhor tem que nos guardar na mão dele, senão nós estamos perdidos. Né? Só que ele nos entrega as coisas para nosso usufruto. Então nós detemos o poder o direito de posse das coisas. As coisas são de Deus, mas elas estão em minha posse. Então eu tenho o direito de usá-las. Eu tenho o direito de viajar, eu tenho o direito de vestir, eu tenho o direito de morar, eu tenho o direito de usar o dinheiro para comprar um celular, para comprar uma roupa, para comprar um computador, para comprar um instrumento, para trocar as lâmpadas da casa e para pagar as contas também. São direitos que eu tenho porque ele colocou nas minhas mãos. Mas não é nada meu. É tudo dele. É tudo dele. É tudo dele. Então, se alguém me empresta a casa, eu estou morando naquela casa, eu vou usar a casa, vou usar todos os aposentos daquela casa. Se alguém me empresta a casa na praia para eu passar uma temporada de um mês ali, eu vou usar a casa. Vou entrar, vou sair, vou usar o ar-condicionado, vou usar a água, a luz, o telefone, tudo que tiver direito de usar, o Wi-Fi, etc.
mas eu tenho a responsabilidade de deixar a casa em ordem, porque ela não me pertence, ela é de outra pessoa. E é assim que Deus faz conosco também em relação aos bens que ele nos coloca, né? Deuteronômio 8:18 e Jeremias 27. Eu vou pedir assim, uma voz masculina lerá Deuteronômio 8:18. E em seguida, uma voz feminina leia Jeremias 27:5. Quem pode ler? Eu gostaria de ouvir Deuteronômio primeiro. Um de cada vez, por favor. 8:18. A sua versão não serve. Hoje tá bom, vai lá. Timóteo está falando grosso, hein? Então. Não, só o 18 mesmo. Como hoje se vê. Guarda o dedinho aí. Jeremias, que alguma voz feminina, tonitruante, pode ler também? Voz de trovão. Presta atenção. Olha só. O versículo de Deuteronômio diz que Deus nos dá capacidade, força, e você entenda aí, força, inteligência, ok? Para adquirir riquezas. Então não venha dizer assim, por que a sociedade isso, por que o governo aquilo, por que não sei o que o outro, por que eu não tive oportunidade. A Bíblia diz que Deus nos dá inteligência e força para adquirirmos riquezas. Talvez a gente tenha que perguntar para Deus como fazer. Talvez a gente não tenha encontrado a porta, mas Deus dá. Deus dá a condição para que a gente tenha uma condição de vida agradável. Eu não creio, honestamente, eu não sei. Eu não posso dizer que eu não creio, mas eu posso dizer que eu não sei se Deus entende que todos devam ser milionários. Mas eu tenho certeza de que Deus quer que todos nós tenhamos vidas dignas. Dignidade faz parte do projeto de Deus. Deus criou o ser humano com dignidade. Jesus recuperou a dignidade para o ser humano. É nosso direito vivermos com dignidade, né? E eu creio que Deus quer que nós vivamos com conforto, com alegria, com bem-estar. Eu penso que tudo faz parte dos planos de Deus também. Mas Ele nos dá a capacidade para buscarmos essas coisas. E lá em Jeremias, a Rose leu que todas as coisas pertencem a Deus. Ele fez todas as coisas, então ele detém o direito de propriedade que ele criou. E ele dá essas coisas àquele a quem for justo. Presta atenção ao que o versículo está dizendo. Não está dizendo que Deus vai dar as coisas a quem é justo. Não está falando aquele que é justo. Porque então nós teríamos alguns problemas. Por que nós vemos tanto ímpio prosperando? Por que nós vemos tanta gente honesta, boa, na pindaíba? Nós teríamos sérias dificuldades com isso. Mas ele está falando que o poder e a autoridade ele entrega àquele a quem é justo que ele entregue. Está implícita a expressão aí. Então, quando você pensa em nível político e governamental, muitas vezes Deus permite que certas misérias venham sobre certas sociedades, certos países, porque Deus está permitindo, porque é justo que seja assim. Às vezes é o Senhor mesmo intervindo. E na vida de Israel foi sempre assim. Por isso que ele fala, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Você entenda bem esse versículo. Ele não está falando, feliz a nação na qual Jesus é o Senhor. Ele está falando, feliz é a nação cujo Deus, toda nação tem um Deus. Ok? Feliz é a nação cujo Deus é Jeová. Qualquer nação que coloque o Senhor sobre todas as coisas prosperará sempre. Agora, quando uma nação se vende à bruxaria, quando ela se vende à malignidade, quando ela se vende a Satanás, então ela está sob grande ameaça de entrar debaixo do juízo. E por isso que a gente precisa clamar por quem governa. Porque, acima de tudo, eles precisam conhecer Jesus. Eles precisam conhecer Jesus, porque se eles não conhecerem Jesus, primeiro eles vão para o inferno. E depois nós estamos lascados. É uma oração meio egoísta, mas enfim. Então tudo é uma questão de objetivo. Deus nos dá
posses. Deus nos dá, às vezes, a condição de frequentar uma boa escola, de pagar uma boa faculdade, ou de ter um carro legal, ou de ter o instrumento dos nossos sonhos. Porque eu penso que Deus, como pai, quer o nosso bem. E o pai gosta de dar presentes bons para os filhos. O pai gosta de ver os filhos felizes. Mas o objetivo principal não é que nós fiquemos satisfeitos e esnobando aquilo que nós temos. Não é esse o objetivo maior de Deus. O objetivo maior de Deus é que nós saibamos usar tudo aquilo que Deus nos deu para reverter em glória para Ele. Para que através das coisas que Deus me dá, eu possa abençoar os outros. Às vezes, alguns que não têm, às vezes, alguns que precisam. Eu não consigo entender, por exemplo, quando nós temos que ir para Sorocaba ou para outro lugar, que há pessoas que vão com o carro vazio. Porque Deus te deu um carro com 5 lugares. Você ocupa um. Você já pediu o seu? E os outros 4? Por que Deus te deu um carro? Vai de bicicleta, então. Pois é. O Senhor nos dá essas coisas para abençoarmos o povo. E assim, eu acho muito engraçado, porque eu escuto pela igreja, né? Já escutei vários. Porque no meu carro só cabem 4. Só cabem 4. Para viajar até Sorocaba só cabem 4. Mas eu já vi você colocar 6 no seu carro para ir até comer não sei aonde lá. Então pode ir com 5. Não precisa colocar 6 porque na estrada não pode. Mas cabem 5. E Sorocaba não é tão longe assim. Ou a praia. Cabem. É só uma questão de você decidir que aquilo vai ser usado para servir o Senhor. O seu porta-malas pode servir ao Senhor. Então, você coloca tudo isso a favor do reino de Deus e você descobre que Deus prospera o seu caminho porque você entendeu que aquilo não é seu. É o meu carro. Mas é o meu carro porque vai amassar o meu banco. Quem estava aqui na Água da Rocha desde que ela surgiu? Lá na casa do pastor de Cã? Só? Na casa do pastor de Cã, vocês lembram, não tinha muita cadeira no começo. Depois a gente ia comprando as cadeiras. Né? O pessoal usava era o sofá da pastora Silvia. Eram sofás e as cadeiras. A escada. Tinha carpete naquele tempo ainda? Tinha carpete. Depois tiramos o carpete. As cadeiras da cozinha. Depois o quintal. Aí fomos comprar cadeira. Quando acabava o culto, ia todo mundo embora. Mas a pastora Silva pegava o pano e limpava cadeira por cadeira. E a gente punha a casa em ordem. E sempre foi um prazer. Nunca vi ela reclamar assim. Esse pessoal aqui, ó, deixou a sola do sapato riscar a parede. Que é uma coisa que deixa ela com faniquito, é isso, ver risco na parede, entendeu? Eu sei como é que é. Cresci com ela. Nunca. Mas o Senhor prospera essas coisas. Porque eles entenderam que a casa não é deles, era do Senhor. Por que Deus deu uma casa com uma sala ampla? Por alguma coisa, né? Então Deus faz assim nas nossas vidas. É uma questão de posse. Agora, eu queria falar sobre o que o dinheiro pode representar, na verdade, né? Esse gráfico aqui, Malimar, representa o seguinte: você tem a sua vida engloba a sua preparação, né? Você tem a sua rotina, você tem as suas obrigações, você tem a sua própria vida e você tem a sua preparação. Você fez a faculdade ou não fez a faculdade, você está fazendo a faculdade, você está no estágio, você está organizando a sua vida, ok? E a sua ocupação demanda um certo esforço. Esse esforço, que é o seu trabalho, pode ser físico e certamente ele é mental também. A gente está trabalhando, o nosso físico está lá se desgastando e a nossa cabeça também. Você está pensando, você está trabalhando, você está falando. Né? Vida de professor é difícil. E outras vidas também são. É que eu sei essa. Né? E no final do mês, você espera receber a recompensa por aquilo que você fez. Então vem o teu salário. Então, na verdade, aquele salário que é representado em notas ou em moedas, às vezes, o salário, na verdade, representa todo o seu esforço.
todo o seu empenho. Por outro lado, esse empenho veio da sua formação, da sua preparação, da organização da sua vida. E esse salário se converte no meio de você melhorar a sua vida. Você vai colocar alimento na casa, mas se sobrar, você vai comprar uma roupa melhor, você vai dar um jeito no cabelo, né? Você vai fazer alguma coisa. E, de novo, isso vai, de certa forma, interferir no seu trabalho, porque você vai parecer melhor, de alguma forma. E isso vai refletir de novo no seu salário. E no mês que vem, você vai continuar melhorando. E assim as coisas vão indo. Então, quando você pensa em salário, a gente deve olhar com mais respeito. Eu achei muito legal essa frase que eu li. A gente deve olhar para o salário com mais respeito, porque naquele dinheiro está, na verdade, representado um pouco da nossa vida, um pouco do nosso esforço. O Nau vai em casa 2 vezes por semana. Aí ele fica me contando, às vezes ele conta um pouco da rotina dele, eu fico com pena. Que hora você acorda, rapaz? 5h30, esse homem está em pé, 6 e pouco na moto, para lá e para cá. O trabalho dele, Deus me livre. Desculpa. Eu não conseguiria. Mas ele atravessa a cidade de moto para cima e para baixo 5 dias da semana. Então ele pode dizer, por exemplo, muito bem, que quando ele recebe o cheque ou o dinheiro, é literalmente o resultado do esforço dele, porque não é fácil. E, portanto, não é para você fazer aviãozinho com o dinheiro e sair jogando pela janela. Porque custou muito. Os jovens, quando não trabalham e quando vivem do salário do pai e da mãe, às vezes têm dificuldade de entender isso. Quem trabalha sabe quanto custa cada centavo que a gente ganha. Professores, por exemplo, têm trabalho dioturno. O meu trabalho de professor é muito mais intenso fora da sala de aula do que na sala de aula. Priscila, é verdade o que eu estou falando? Priscila sabe do que eu estou falando. Algumas pessoas pensam que o professor ganha aquilo que está lá dentro, o horário das aulas que ele dá. Porque não leva em conta o tempo de preparação da aula, o tempo de preparação de prova, o tempo de correção de prova. Eu que dou aula de português, não sei o que eu tinha na cabeça quando isso aconteceu comigo. Tem que corrigir redação, eu tenho que ler romances, eu tenho que fazer análise das obras, tenho que entregar tudo mastigado, pessoal. O meu trabalho fora de aula é 3 vezes pior do que dentro da sala. Da aula é a parte fácil do meu trabalho. Né? Por isso que eu ouvi falar, olha só que legal. Diz que teve um homem lá nos Estados Unidos que quando morrer deixou uma fortuna para a filha e uma carta. Olha que legal a carta. Minha filha, deixo-te uma quantia no banco e espero que seja suficiente para fazer face às suas despesas. Lembre-se dessa quantia não somente como dinheiro, porque você pode falar, nossa, que legal, agora eu tenho 1 milhão. Você tem 1 milhão, mas veja quanto custou esse 1 milhão. Não veja como dinheiro, mas como parte da minha vida, que eu dediquei para a sua felicidade e bem-estar. Nesse dinheiro estão empregadas minhas melhores horas, de todos os dias, por muitos anos. Nele está empregado também o meu cérebro, isto é, as melhores ideias que tive na minha vida de comerciante. Ainda estão nele minha energia, minha força física e meu amor. E tudo isso agora está em seu poder. Então ela não recebeu dinheiro, ela recebeu o legado de que foi uma vida. Porque ele está falando para ela, vê bem o que você vai fazer com esse dinheiro. Lembre-se de que quando usar o dinheiro que estou lhe deixando, estará usando a minha vida. Portanto, não o desperdice, mas, use-o como eu usaria meu tempo, meu esforço e meu amor. E quero que esse dinheiro seja a minha última atitude de proteção e de amor para com você. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Confesso que fiquei chocado quando eu li. Então, eu aprendi lendo isso, que há muito mais do que valores envolvido naquilo que recebemos por nossos serviços. O que a gente recebe no dia X
não é só um pagamento. É o retorno de todo o seu investimento de vida durante um mês naquilo. Portanto, tem que ser respeitado. Mas o pessoal que teve aula comigo já no Mackenzie vai lembrar dessa história. Já coloquei em redação várias vezes. Fala de uma milionária britânica, o nome dela era Nora Hardwell. Escuta essa história, gente. Saiu no jornal na década de 90. Ela morreu viúva aos 89 anos e deixou uma herança. A herança dela era de 830 mil dólares. Na época, equivalente a 2,5 milhões de reais. Ela deixou todo esse dinheiro para Tina e Kate, que eram seus cachorros. 2 cães da raça Collie, que é um cachorro lindíssimo, diga-se passagem. A mulher me morre com 89 anos e me deixa quase $1 milhão para 2 cachorros. Aí tinha um jardineiro da mansão dela que ficou responsável por cuidar da mansão e dos cachorros. Aí, a hora que ele falou, acima de tudo, ela amava muito os animais. Percebe-se, né? E olha só, no testamento estava escrito assim: destino a soma de 830 mil dólares para ser empregada na manutenção. Vá chupar meia, quanto custa tosar o cachorro? De todos os cães que eu possua na data da minha morte. O dinheiro deve ter seu destino até a morte do meu último cachorro. Aí conta a notícia que ela vivia sozinha, né? Claro. E que esse dinheiro todo era resultante de negócios da família. E ainda os cachorros ficaram com a liberdade de andarem livremente pela mansão dela, que é avaliada na época em 1,2 milhão. Eles ganharam uma mansão de 1 milhão. Cara, vida de cão tá valendo a pena, hein, meu? Dá licença. Aí, o jardineiro, bonzinho que ele era, além de muito devoto aos animais, era uma mulher que também pensava nas pessoas. Mas, infelizmente, morreu só. Claro que morreu só. Só podia morrer só. Ela deixou um dinheiro para ele também. O jardineiro deixou. $10 mil. $800 mil para um par de cachorro. 10 mil para uma pessoa que cuidou da casa dela a vida toda. E aí eu descubro que desperdício é desrespeito. É desrespeito. Claro que essa mulher, sem dúvida, não estava no pleno exercício das suas faculdades mentais, né? Mas olha isso. Deus que me perdoe. Então eu gostaria hoje de falar um pouco sobre a mordomia para ganhar dinheiro. Tá? Primeiro, não vá jogar na loteria que não é de Deus. Segundo, eu pensei que não precisava falar isso, mas de repente eu achei que devia. Tá? Eu queria dizer para vocês que ganhar dinheiro, ou agora, vou falar de bens, tá? Em geral, é uma arte, viu? Eu não conheço muito essa arte, eu confesso para vocês. Eu não sou perito dessa arte, mas diz que é uma arte. E eu quero dizer primeiro que não é pecado. Não é pecado ter dinheiro, como algumas pessoas pensam. Você não tem que fazer o voto de pobreza. E você não tem que achar que a pessoa que ganhou um dinheiro porque trabalhou bem na sua vida ou porque negociou direito é uma grande pecadora. Não existe base bíblica para a gente falar isso. Segundo, é uma dádiva que Deus dá. Algumas pessoas Deus abençoa de tal forma e elas vão enriquecendo. E é uma bênção de Deus. Né? Responsabilidade dela, de saber por que foi que Deus permitiu que ela prosperasse tanto. Não é problema meu, é problema da pessoa. É um bom problema, mas é um problema. Outra coisa, Provérbios 13:4 fala que não é para preguiçoso. Viu? Você que só fica no videogame e não faz nada, não vai querer depois o dinheiro do pai. Diz que o preguiçoso deseja e nada tem. Deseja e nada tem. Preguiçoso é aquele sujeito que vai passar a vida querendo o que os outros têm e nunca vai ter, porque nunca aprendeu a exercitar suas capacidades para chegar lá e resolver alguma coisa.
Ele fala que a alma dos diligentes se farta. Diligente é a pessoa que se envolve, que se entrega, que se dedica a fazer as coisas. Os dedicados, Deus vai prosperar. A palavra do Senhor, o Senhor tem promessa, gente. A palavra do Senhor não volta vazia e o Senhor não mente naquilo que ele diz. O escritor de provérbios foi inspirado pelo Senhor, nós cremos nisso, isso vai se cumprir. Seja diligente, né? Descubra o caminho das pedras, mas Deus vai abrir a porta. Deus vai dar essa possibilidade. É perigoso. Ganhar dinheiro é muito perigoso. É muito legal enriquecer, trocar de celular todo ano, viajar para o exterior. Eu acho isso muito bacana, embora eu não faça nunca. Mas 1 Timóteo 6,10 fala assim: a Ana Keila não está aqui, mas eu arrumo alguém para substituir. Porque o amor ao dinheiro, o que diz em 1 Timóteo 6,10? O amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Veja bem que o texto não fala que dinheiro é raiz dos males, mas do amor ao dinheiro. O problema não é ter dinheiro. O problema é quando ter dinheiro vira o objetivo maior das nossas vidas, porque isso se chama idolatria. E Deus não admite que nós coloquemos outra coisa à frente do Senhor. Ele quer ser o primeiro. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, por causa dessa cobiça, se desviaram da fé. E a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Fala um pouquinho sobre o perigo do dinheiro. Né? Nós lemos um texto em Coríntios que falava: bom, o que você tem que você não tenha recebido? E era esse exatamente o sentido que Deus queria dar em Deuteronômio 8. Quem leu aquele versículo 18? O Timóteo? O Timóteo leu o último versículo, na verdade, mas o trecho todo fala assim: parece que o Senhor tinha uma preocupação com Israel. Deus tinha um pacto de prosperidade que vinha desde Abraão. E Deus nunca mentiu no seu pacto. Por isso que você encontra tanto judeu rico por aí, espalhado pelo mundo. E você vai continuar encontrando, porque Deus tem um pacto com Abraão. E esse pacto ele vai cumprir. E em vez de ficar com raiva do judeu porque fica rico, abençoe o judeu. Porque Jesus é judeu. Jesus nasceu da tribo de Judá. E Deus tem uma bênção para quem ama os judeus. E você ama os judeus aí. Viu? E não entre na conversa dos outros quando resolvem falar mal ao judeu. Perseguição ao judeu é uma das marcas do anticristo. Escuta o que eu estou te falando. A perseguição aos judeus é uma das marcas do anticristo. Ele vai se levantar contra Jerusalém. Porque dos judeus veio Jesus. Deuteronômio 8. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar os seus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da perdeneira. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, portanto, no teu coração: a minha força e meu poder, e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Qual era o grande, não vou falar medo, né, mas qual era a advertência que Deus fazia para o povo de Israel naquele momento? Entendeu? Qual era o grande perigo a que Israel estava sujeito? Esquecer e mais. Se desviar baseado em quê? Ficar cheio de si. Porque Deus já cumpriu o que ele prometeu. Deus sempre cumpre.
E aí o povo podia falar assim, bom, nós entramos aqui, agora nós estamos com várias cidades, está tudo prosperando, mil maravilhas. Eu fiz, eu consegui, eu resolvi, eu fui capaz. E a gente se esquece do Senhor e abandona os caminhos de Deus. Presta atenção, Israel. Um dos maiores problemas das riquezas é quando a gente se esquece de que Deus ainda é Deus. E a riqueza é só um meio que Deus nos deu para o nosso provimento e para abençoar os outros. Não é nada mais do que isso, né? Então, não é uma questão de quanto você tem, ou de que qualidade é o seu aparelho, se ele é de última geração, se ele é de segunda mão, se ele é importado, se ele é nacional. Isso não vem muito ao caso. O que vem ao caso é qual é a atitude do seu coração. Porque tem pessoas que, quando conseguem algo um pouco melhor, já desprezam os outros. Há pessoas que, quando conseguem alguma coisa melhor, começam a se sentir, mesmo que não manifestem lá fora, aqui dentro, elas começam a se sentir superiores. Nós temos essa coisa ruim dentro de nós, nós queremos ver os outros com inveja de nós. Eu nunca entendo, né, no DVD do Kirk Franklin, Rebirth, eles fazem lá um making off, alguma coisa assim lá no final, e mostra uma menininha. E a menininha, não sei se ela bateu foto com o Kirk Franklin, o que aconteceu. Eu sei que mostra a menina falando, nossa, eu mal posso esperar para mostrar isso para as minhas amigas, para vê-las morrendo de inveja. É engraçado. Era uma menina de 10 anos, né? Mas eu fico pensando por que alguém filma aquilo, quer dizer, por que alguém edita e põe aquilo, né? Eu jamais colocaria num vídeo para ser comercializado pelo mundo. A menina falando, eu quero que tenha inveja de mim, porque eu saí na foto com o Kirk Franklin. Acho bizarro um negócio desse. Mas nós somos assim. Eu quero que todo mundo me veja passando com essa roupa nova, com aquele tênis, com aquele carro. Eu quero que todo mundo vá conhecer minha casa. É bom, quer dizer, nada errado com as pessoas verem essas coisas. Mas qual é a atitude no coração? Deus conhece. Deus conhece, né? E, por fim, qual vai ser a nossa atitude para com Deus? Não importa se você tem 50 ou 50 mil. Como é que você se comporta diante de todas essas circunstâncias? Então, na verdade, nós devíamos convidar Cristo a ser... O texto fala em sócio majoritário. Eu acho que nem sócio majoritário, ele tem que ser o patrão mesmo. É o patrão. Então, se eu entendo que ele é o meu patrão, é uma ferramenta que o patrão colocou na minha mão, esta aqui, tudo é ferramenta que Deus pôs na minha mão para trabalhar para ele. Não é meu. Então eu não tenho de que me orgulhar, porque não é meu. Não é meu. É de Deus. E aumenta muito a minha responsabilidade. Como eu vou usar isso? Então, o Senhor me deu condição de comprar um automóvel. Então, eu não vou usar esse automóvel da forma errada, de forma que desonre o Senhor. Eu não vou colocar, eu não vou namorar dentro do meu carro. Até as janelas ficarem embaçadas. Porque aquilo é de Deus, aquilo não é meu. Eu pensei que fosse meu, só que não era. Por isso que no meu instrumento, esse é muito pessoal. Já falei que eu não vou impor isso a ninguém. Mas no meu instrumento só vai tocar a música de Deus, porque eu consagrei para servir ao Senhor. Porque não é meu, é de Deus. E vai assim. E vai assim. Mas eu creio num Deus tão poderoso que, embora eu continue sendo só um professor, se ele achar que eu preciso, ele troca esse um dia por um de última geração, que já tem 2 gerações melhores que esse. É verdade. Mas eu não preciso desse agora, tá bom? Mas se o senhor achar que eu devo ter, eu vou ter. E não vou sentir melhor que os outros por causa disso. E assim por diante. Amém? Então, não vi muito bem. Mas, bom, não precisa falar também. Não precisa falar. Pronto, chega. Droga. Existe um princípio básico para você juntar os seus bens. O princípio é honestidade. Eu estava procurando e descobri que honestidade vem da palavra onus. Tá, e daí, né? Onus, latim, grande coisa, que significa dignidade, honra. Então, se tem de haver um princípio que norteia todo o nosso comportamento em relação aos bens, é o da honra.
é o da dignidade. E nisso, os crentes têm dado muito mau testemunho. Por isso que as pessoas hoje já não querem negociar com crente, muita gente não quer alugar salão para pastor, porque, infelizmente, exatamente na área de finanças, na área da administração dos bens, muitas vezes nós temos sido desonestos, não temos honrado. Não é o nosso nome, é o nome do nosso Deus. É o nome dele que está em jogo. Se fosse o nosso nome, seria ruim. Mas é pior, porque é o nome de Deus que está em jogo. Então, nas nossas negociações, nós temos que pensar o seguinte, que se Cristo é o patrão, e eu sou o mordomo, e não o dono, em todos os negócios que eu exerço, quando eu compro um chiclete na padaria, ou quando eu compro um imóvel, ou quando eu vendo o automóvel, ou quando eu vendo as roupas da minha loja, ou quando eu compro sapato no shopping center, ou pela internet, seja por onde for, eu estou representando Cristo naquilo que eu estou fazendo. Ele é o patrão. Eu só sou o encarregado de realizar as transações. A responsabilidade é muito grande. Então, deixa eu dar aqui algumas instruções que não são só minhas, tá? Vem aqui. Desculpe. Estão orando por mim, né? Muito bem. Agora eu ouvi amém. Isso. Eu ouvi, deixa eu trazer algumas instruções que não são propriamente minhas. Primeira coisa, meu querido. Se você não tem intenção de pagar, não tome emprestado. Se você toma emprestado, mas não tem intenção de pagar, você está praticando roubo. A palavra do Senhor fala em Isaías que o Senhor odeia a iniquidade do roubo. Se você vai, às vezes você tem intenção de pagar, não quero dever para ninguém, mas você sabe que não vai ter como devolver. Então não empreste. Não empreste, porque vai ser laço para a sua vida. Não empreste. Não tome emprestado. A maioria dos carros que eu comprei, especialmente até o meu 10º ano Mackenzie, mais ou menos, a maioria dos meus carros, todos eles, na verdade, tiveram um empréstimo. O empréstimo vinha da minha avó, do meu avô. Não sei se meu pai chegou a emprestar alguma vez para mim, alguma vez também. Uma vez um jovem foi se casar, e o conselheiro não é dessa igreja, tá? Então posso falar à vontade. O jovem foi se casar, e o conselheiro perguntou para ele, se um dia vocês precisarem, passarem por um apuro financeiro e tal, como é que vocês, vamos supor que você precise recorrer a alguém para emprestar alguma coisa? Resposta do noivo foi a seguinte, nossa, eu peço para qualquer um, mas menos para minha família. Família, entenda-se a dele ou a da noiva. Eu nunca ouvi um comentário mais fora de mão do que esse. Se eu tiver que pedir emprestado, vou pedir exatamente para minha família. E toda vez que eu precisei emprestar, emprestei da minha avó, do meu avô, ou depois do meu pai. Porque, por 3 motivos. Primeiro, porque se eu não pudesse pagar, eles saberiam. Segundo, porque eles não tomariam isso como ofensa pessoal. Terceiro, porque se eles percebessem depois de 6 meses que eu estava miguelando, ele ia poder me chamar na chincha e dizer coisas impublicáveis. Ainda mais quem? Mas o Senhor sempre me deu graça de honrar os meus compromissos. Hoje eu não preciso mais emprestar dinheiro para comprar o meu carro. Mas no começo precisei. Todo mundo precisa de uma ajuda no começo, empurrãozinho. Isso é normal. Infelizmente, não devia ser assim, mas é. Mas se tinha alguém que eu queria que me emprestasse, seriam os meus pais, ou os meus avós. Mas se você sabe que não vai conseguir, pelo amor de Deus, meu querido, não faça isso. Você acabou de se enforcar. Vai dar confusão. Ok? Cuidado para não tirar vantagem em cima dos outros. Às vezes a pessoa é meio ignorante, às vezes a pessoa não conhece muito do ramo, e você já é bem rodado, bem vivido, né? E você faz as suas maracutaias e sai engambelando o outro. O crente não faz isso, meu querido. O crente joga limpo. O crente joga limpo.
Crente sempre joga lei. Se você tem funcionário, se você paga pelo serviço, nunca pague menos do que a pessoa merece. Aqui no Brasil nós temos muita dificuldade com isso. Os patrões são maus pagadores. Em outros países, facilmente um pouco abertos, as pessoas pagam com mais liberalidade. Mas a gente tem que pensar, especialmente, assim, na minha cabeça, especialmente quando a pessoa com quem estamos trabalhando é nosso irmão na fé. Eu sei quanto custa sustentar minha casa e suponho que não seja diferente dos outros. Se eu preciso, os outros também precisam. E se eu posso ajudar, eu quero ajudar. Não vou trabalhar, não vou tratar com mesquinharia. Porque eu estarei prejudicando o meu irmão. E eu não quero isso. Se alguém tiver que sair prejudicado nisso, então que saia eu. Mas não o outro. Porque é assim que Deus ensina. Paulo, aos Coríntios, fala, por que você não leva antes o prejuízo? Nós sempre achamos que o outro tem que se prejudicar primeiro, né? A Bíblia nos ensina que se tem alguém para ser prejudicado, primeiro eu, depois o outro. Porque Deus toma a minha causa nas mãos dele e ele segura. É assim que funciona o evangelho, né? Se você gosta de faltar ao trabalho sem motivo, eu tinha uma colega na escola que quando era aniversário dela, ela nunca ia. Foi aí que eu peguei a ideia, né? Um dia, quando eu for ministro, na verdade, quando eu for deputado, eu vou elaborar um projeto de lei. Eu acho que devia ser nacional isso. Aniversário devia ser o feriado particular da pessoa. Eu acho que ninguém tem que ser obrigado a trabalhar nem a escola no seu aniversário. Acho uma aberração. Vocês votam em mim? Está lançada a candidatura. Mas eu tinha uma colega que toda vez que fazia aniversário, ela ia lá pro sindicato dos professores, pegava a senha, tô com gripe, tô com febre, tava nada, né? Arrumava lá um atestado de uma amiga lá e ia curtir o dia, né? Depois apresentava na escola. Não é honesto fazer isso. E a moça que frequentava a igreja, tá? Não é assim que Deus ensina. Aliás, para quem trabalha em CLT como eu, dá mais trabalho você ir procurar um médico do que trabalhar doente. Mas uma vez eu fiz isso, uma vez só. Estava doente, com febre, e falei, ó, vim aqui no sindicato, aqui pertinho, né? Aí eu tive que pegar a guia, entrar na fila e tal, mas não durou nada. O que você tem? Eu falei, eu tô com febre. O cara nem mediu temperatura, já deu um negócio lá, nesse nível a coisa, né? Aí, mas eu tive que levar na escola, deu um trabalho, que eu perdi a manhã toda. Era mais fácil ter sentado lá e falar, redação. Pronto, entendeu? Era muito mais fácil. Então eu descobri que eu vou doente mesmo da aula, porque qualquer coisa eu mando fazer redação, sento ali e menos dor de cabeça. Nossa. E outro conselho que eu quero dar para você. Não use um bem destinado para uma coisa de outra forma. Aqui eu podia falar do seu dinheiro, mas eu posso falar também do seu computador. O seu computador não é seu, ele é de Deus. Então, quando você resolve ver o que você não deve, você está colocando naquela tela aquilo que não corresponde ao que o patrão gostaria que você estivesse vendo. Quando você ouve naquele aparelho que Deus te deu, aquilo que você não deve ouvir, você está comprometendo a vontade daquele que é o dono do aparelho. Esse aparelho aqui não é meu, ele é de Deus. Então eu tenho que zelar por ele, não é só para não quebrar. Eu tenho que zelar para que esse aparelho aqui seja usado do jeito que o dono dele quer. Não, eu tenho o direito de usá-lo, mas o direito de propriedade é do Senhor. Isso vale para o meu automóvel, isso vale para o meu dinheiro, isso vale para as minhas roupas. Você não vai usar roupa. É por isso que você não deve usar a roupa de forma que provoque as impressões erradas nas pessoas. Porque não é assim que Deus gostaria que você usasse a sua roupa. Por isso que você não vai usar a sua maquiagem do jeito que pareça que você veio para a igreja para um baile à fantasia. Porque não é isso que Deus esperava da sua maquiagem. Claro, venha bonita sempre, tá? Passa um batonzinho, né?
Mas não precisa parecer que você está... alguma coisa do tipo. Você entendeu, né? Use bem o que o Senhor te deu. Use bem o que o Senhor te deu. O que Ele colocou nas suas mãos. Não é seu, é do Senhor. Ok? Queria falar também sobre a mordomia de usar essas coisas. Eu queria que você abrisse em 1 Timóteo 6, de novo. 1 Timóteo 6, 17 a 19. Diz assim. Eu vou pedir para alguém ler, porque assim eu tomo água enquanto isso, quem sabe eu estou sabendo. Vai lá, alguém pode ler para mim? Seis, 17 a 19. Obrigado. Então, esse texto traz algumas lições muito legais. A primeira, por exemplo, não devemos nos orgulhar por causa dos bens. Nós não somos melhores do que ninguém por causa daquilo que possuímos. Ah, se o seu tênis é importado, ou se é a velha Conga, que chute, que você conservou dos anos 30, não faz a menor diferença. Você não vai ser melhor do que alguém por causa da roupa que você veste. Segundo, não devemos confiar nos bens, como se deles viesse a nossa segurança. Em Lucas capítulo 12, temos aquela parábola de um grande proprietário que teve uma grande colheita, e ele dizia, meus celeiros estão cheios, meu armazém está muito cheio, e é o seguinte, agora eu vou curtir minha vida. E o Senhor fala, louco, nessa noite pedirão a tua alma, e o que você tem reservado, o que vai ser? Acho que é isso que está aí. 12, 19, 20. Leia aí. Vai, pode ir. Ninguém vai viver 2 dias a mais porque tem um carro importado. Não, esse critério não existe. Nossa vida não vai aumentar porque tem mais ou tem menos. Então esse critério não é certo. Olha lá, Lucas 18, não precisa abrir. É quando apareceu aquele jovem rico e perguntou, bom, mestre, o que eu vou fazer para ter a vida eterna? O que Jesus disse para ele? Você conhece os mandamentos, este, aquele. O jovem respondeu, eu tenho praticado tudo isso. Jesus se enterneceu e falou, falta uma coisa, pega tudo que você tem, vende, distribui o dinheiro aos pobres e vem me seguir. E a palavra de Deus fala que aquele jovem saiu triste, porque ele tinha muitas propriedades. A segurança do jovem não estava em Jesus. A segurança do jovem estava nas posses que ele tinha. E ele negou Jesus por causa disso. Jesus ficou triste e falou, por isso que é difícil que os ricos entrem no céu. Então o texto de Timóteo está nos ensinando isso. Não sou melhor do que ninguém e o dinheiro não vai garantir absolutamente nada na minha vida. Então, Paulo escreve para Timóteo no sentido de que exorte os ricos para que eles sejam liberais e não mesquinhos. Era para eles praticarem o bem e serem ricos em boas obras e fossem generosos também em dar e repartir. Porque a verdadeira riqueza de uma pessoa é a riqueza espiritual e não a riqueza material. Quando nós agimos com responsabilidade diante daquilo que Deus nos dá, nós estamos investindo num tesouro celestial. E esse ninguém vai tirar das nossas mãos. Agora, alguém pode falar assim, por isso que tem que olhar mais para os pobres, porque os pobres lidam melhor com essas coisas, porque os pobres valorizam mais do que tem. Não é verdade também. Também não é verdade. A gente veio lá da igreja presbiteriana, onde havia muita gente pobre. E havia muito cortiço em volta. E a gente visitava muito cortiço. Eu entrei em alguns ali.
E alguns chegaram a frequentar a igreja. Mas tem de vir a revelação, até para o pobre, tem de vir a revelação de que tudo é de Deus. Para que Deus comece a fazer aquilo tudo crescer nas mãos dele. A revelação sempre vem de Deus sobre essas coisas. Você lembra da parábola dos talentos? O Senhor deu 5 para um, deu 2 para outro e deu 1 para o terceiro. Qual foi o que não rendeu nada? O que recebeu? Não, o que recebeu sim. Então, preste atenção aqui, Água da Rocha, porque nós vivemos numa sociedade que está imersa numa forma de pensar que não é bíblica e que prega que se você tem dinheiro, então você é do mal. A Bíblia não ensina isso em momento nenhum. Também, se você pensar que não tem dinheiro também é do mal, também a Bíblia não ensina isso. O que a Bíblia está falando é que tem gente rica que confia demais nas riquezas e vai perder a salvação por isso, porque não põe o Senhor em primeiro lugar. E tem gente pobre que desperdiça também, porque também fez daquilo o seu Deus. Algumas pessoas, infelizmente, às vezes, por uma questão de soberba, não aceitam ajuda. Às vezes a pessoa tem necessidade, está vendo que a pessoa está com necessidade e a pessoa não quer nada. Esse orgulho é bobo, todo orgulho é bobo diante de Deus. Algumas pessoas têm inveja. Algumas pessoas pobres são movidas de inveja e começam a colocar culpa ou ver vários problemas em todo mundo que tem alguma coisa a mais. Mas na verdade é sua alma que está machucada. Algumas pessoas muito pobres têm ingratidão em relação àquilo que Deus já lhes deu. Não estou dizendo se o país é justo ou não. Não é essa a discussão. E nem estou dizendo que não devemos ajudar quem precisa. Também não é essa a discussão. Eu estou falando que a gente não deve ser enganado a ponto de pensar, como muitas pessoas falam, se você tem dinheiro, então você não presta, então você é do mal, você é o opressor. Isso não... Tem gente rica que oprime. E tem gente pobre que se tivesse também oprimiria. Porque a maldade está dentro da gente e não no dinheiro. E a gente tem que saber olhar isso de um outro ponto de vista, porque o mundo não pensa as coisas como Deus pensa. A gente lê, a gente ouve no rádio, você vê na internet, e a gente lê nos livros o pensamento do mundo. O pensamento do mundo. Mas os pensamentos de Deus são no nível mais alto. E a gente precisa pedir que Deus nos ajude a olhar desse ponto de vista. Está difícil hoje, hein? Está difícil. Então, terminando aqui, porque eles precisam falar algumas coisas importantes aqui ainda. Cadê minha folha? Tá aqui. Você está me trolando hoje. Eu queria falar um pouco sobre, terminando aqui já, sobre economia, né? Na verdade, a palavra economia é a mesma raiz grega de mordomia. Então, quando Deus nos chama de mordomos, está nos chamando de economistas ou de administradores. E a apostila, de onde nós tiramos isso, diz, olha só que frase forte, uma das formas de conhecer o caráter do cristão é observar como ele conduz sua vida financeira. Vou repetir. Aliás, quando eu estava lá na igreja do Braz, eu ouvia diferente. Quer conhecer um crente? Põe ele para jogar bola na quadra. Aí você vai ver quem é crente de verdade. Você já ouviu isso, já? Luiz Felipe, você já ouviu também, né? A gente conhece vários crentes na quadra. É ou não é, Thiago? É isso aí. Põe na quadra que você vê toda a espiritualidade solta ali. O War também? Não, truco já não é de Deus. Aí já vou mais... Mas veja como é que a pessoa lida com seus negócios na vida. E você vai descobrir como é que... Aliás, é uma das formas, né? De saber como está o caráter da pessoa. Ainda bem que a frase não é minha, então eu posso fazer isso com... que de repente vai ficar ofendido comigo e tal, não sei o que. Não, isso aí estou falando do que eu falaram. Mas eu concordo. 2 princípios, Lucas 12, 48. Jesus disse que a quem for dado, muito será. A quem muito foi dado, será muito exigido. Então você ficou rico? Graças a Deus que você ficou rico. Sua responsabilidade é maior. Você comprou o seu carro novo? Graças a Deus você comprou o seu carro novo. Sua responsabilidade é maior.
Você conseguiu um novo emprego e está ganhando o dobro? Glória a Deus. Sua responsabilidade é maior. Aumentou. Graças a Deus, porque Deus também vai te dar graça para ser responsável. Segundo, não despreze pequenos começos. Zacarias 4:10, né? Ele fala, quem viu a pequena obra vai se alegrar quando viu o templo todo construído. Alguns começos são muito pequenos. A gente não deve desprezar e fazer pouco caso. Comecei no Mackenzie com 15 aulas à tarde. Eu já falei isso algumas vezes. Eu estudava na Unesp também e era à tarde. Deus me deu graça, eu consegui fazer acordo com os professores, de modo que eu não fui assistir às aulas na Unesp, eu apenas entregava trabalho no final do ano. Quando terminou, eu tinha 3 turmas e tinha 15 aulas à tarde. Quando terminou aquele ano, que começou o ano seguinte, me deram uma 4ª turma à tarde. Eu fui de 15 para 20 aulas. E tinha uma professora da 6ª série da manhã, muito antiga também na casa, eu a conhecia já de muito tempo também. Não sei por que cargas d'água, no começo do ano, logo no 2º mês, ela resolveu abandonar e ela ia dar aula na PUC. Resolveu abandonar a escola. A praxe da empresa seria que oferecessem as aulas dentro para quem tivesse interesse. Eu adoraria dar aula pela manhã. Eu tinha manhã livre, eu só tinha as tardes ocupadas. Eu era o único da área de português que tinha disponibilidade para pegar ali. Eram 3 turmas. Mas ela indicou um pupilo dela lá da PUC. Colocaram o pupilo para dar aula. O Tiago, da Aline, foi aluno dele. Acho que foi de Deus, porque senão o Tiago ia ser meu aluno mesmo. Naquele ano. Já pensou, gente? Pois é, pra você ter noção da minha idade lá. Não, não é eu, Tiago, é outro. E o Tiago teve aula com o Emanuel. Pergunta do Emanuel para ele. O Emanuel não durou o ano inteiro. Ele, na verdade, chegou ao final do ano e foi mandado embora. Ele não tinha cabeça de maquenzista, não pensava como maquenzista, não entende. Porque maquenzista é maquenzista, não tem jeito, né? Hoje não é muito assim, mas naquela época era. Não era qualquer um que aguentava o tranco lá dentro, não. Mas olha como Deus faz as coisas. Presta atenção. Não despreze. Não despreze. Às vezes no começo é difícil mesmo. Às vezes as portas não se abrem facilmente. Eu confesso que eu fiquei muito chateado naquela época. Mas era o meu 2º ano no Mackenzie. Alguém puxou meu tapete. Por direito, a vaga seria minha de manhã. Mas a outra quis colocar o pupilo dela. Eu ia fazer o quê? Ia discutir? A gente tem juízo, fica quietinho. E o diretor também não ia muito com a minha cara. Ele tinha me contratado porque alguém mandou. Porque ele já tinha me dito que se eu não desse aula no estado não sei quanto tempo, ele não ia me contratar. Então, deram aula para outra pessoa. No final daquele ano, era o ano de 92, uma professora do 3º ano, autora de livro didático, professora Norma de Cine, uma sumidade de língua portuguesa, contraiu um câncer. Ela dava aula para uns 3º anos ali, era uma bem senhorinha mesmo. E ela teve que se tratar imediatamente. E no mês de outubro, 4 turmas ficaram sem professor de português. Aí eles falavam, onde vai achar professor de português para dar aula por 2 meses? Para terminar o ano. Alguém avisou lá no ginásio, estamos precisando de professor lá de manhã para substituir lá a professora que saiu de licença. Aí eu falei, manda avisar que se precisar eu estou disponível. Deu a louca no pessoal, me chamaram para dar aula. Eu nunca tinha dado aula de literatura, Fernando Pessoa, função do quê, função do C. Eu só sabia fazer substantivo, artigo e advérbio, que era o que a gente fazia na 5ª série. E aí, 2 meses ali, eu dei aula pela manhã. No final do ano, aquele moço foi mandado embora. Perguntaram, e agora? O que a gente faz? Tem que contratar um professor para fazer aulas da manhã. Aquele diretor falou assim, pode dar as aulas para o Fábio, porque ele fez um ótimo trabalho no final do ano, no 3º ano. Aí eu fiquei com 5 turmas pela manhã, 3 turmas à tarde, 30x aulas, não sei quantas aí. Nunca mais tive menos do que 30 aulas na escola. Acho que ia ter 44 mais. O senhor foi prosperando. O senhor foi prosperando. Foi prosperando.
Eu vou falar uma coisa para vocês, eu acredito em prosperidade. Não do jeito que as pessoas falam lá fora, mas eu acredito em prosperidade. José prosperou, Evandro prosperou. Eu estou falando de pessoas da nossa igreja que quando chegaram aqui, a gente falava assim, é uma situação difícil, né? Mas o senhor prosperou, o Evandro, o Rafael, que pregou aqui semana passada, né? Uma reviravolta na vida. Deus faz assim com todos nós. Deus faz assim com todos nós, porque Ele nos capacita para enriquecer. Ele nos capacita. E Ele é fiel, Ele vai fazer assim, né? Mas a riqueza não é nossa. Ela é de Deus e ela é para Deus. Então quero terminar com alguns conselhos. Eu vou falar de Jesus daqui a pouquinho. Estabeleça prioridade para os seus gastos. Primeiro é dízimo. Primeiro é o que é de Deus. Segundo, as suas contas. Primeiro é dízimo, depois as suas contas. Se sobrar para pizza, sobra. Se não sobrar, vai para conta. Presta atenção no que eu estou te falando. Porque quando eu comprei em prestação, eu estou devendo para alguém e eu não vou lesar ninguém. Primeiro, as contas. Mas eu não vou poder comprar o tênis. Deixa para quando você puder. Se você não puder, vai descalço. Mas pague suas contas, você está honrando o nome do Senhor. De vez em quando tem que fazer as contas. Eu estou fazendo as contas, está falando com você isso aí, né? Na ponta do lápis, você cortar os gastos em casa, porque a coisa está feia. Nós estamos em crise. Subiu água, subiu luz, subiu tudo. Vamos ter que cortar a paciência, mas as contas vêm na frente, porque são nossas responsabilidades. Não fique devendo para ninguém. A Bíblia fala em Romanos, fique devendo apenas o amor. Porque para ter o amor como o de Cristo, só a graça do Senhor. Mas não deva, não deva. Quite suas dívidas em nome de Jesus. Quite suas dívidas. Se você tem dívidas. Eu particularmente detesto comprar em prestações. Eu detesto. Quando eu posso, eu compro tudo à vista. Se a televisão custar 4 mil, mas eu tiver, vou pagar à vista. Eu vou ficar triste de um rombo ali, mas eu não gosto de arrastar. Porque se acontecer um problema depois, eu vou ficar encrencado. E eu não quero. Eu não sei o futuro. Você sabe o futuro? Você sabe se você precisar de repente do dinheiro? Não tem? Acabou? Eu não quero correr esse risco. Então, se eu posso, eu pago à vista. Por isso que eu demorei para entrar em cartão de crédito. Demorei muito para entrar em cartão de crédito. Demorei tanto que só nesse ano eu comecei a usar. E, na verdade, só por causa de milhagem. E mesmo assim eu uso só um pouquinho. Fui ter umas aulas com o Thiago lá, para ele me explicar como é que ele usa só um pouquinho. Eu morro de medo disso. Não quero ficar com o nome sujo. Não vai ser o meu nome, vai ser o nome de Jesus. Estabeleça metas e guarde. Guarde. Você quer um terno novo? Guarde. Você quer uma festa especial no ano que vem, que é suas bodas de sei lá o quê? Comece a guardar hoje. Você quer viajar daqui a 2 anos? Comece a guardar agora. Guarde. Guarde. Agora, se você ficar gastando com o seu cabelo todo mês, não se queixe que você não vai poder viajar, meu querido. Não vai ter. Então, deixa o seu cabelo crescer, paciência. Mas não igual, você pode cortar a barba, você quer viajar, eu sei, mas... O sujeito lá fez um voto, ele só corta a barba quando entrar na faculdade. Medicina, gente. Medicina, vamos orar por ele. Pelas barbas do profeta. Evite emprestar. Evite emprestar. E se tiver que emprestar, vai emprestar da sua casa. Porque se tiver que quebrar o pau, quebra dentro de casa também, pronto. É verdade. Vai emprestar dentro da sua casa. Nosso modelo é Jesus, gente. Jesus disse que não tinha onde colocar a cabeça, em Mateus 8:20. Ele era o dono de toda a prata, de todo o ouro. Ageu, né? Mas ele escolheu ser pobre. Jesus tinha uma série de pessoas debaixo da sua responsabilidade. Pelo menos 12. Pelo menos 12. E Jesus estabeleceu um sistema econômico. Tinha uma bolsa onde eles guardavam ofertas. E colocou a bolsa na mão do Judas, que era ladrão. E Jesus sabia. E Jesus sempre soube que Judas era o ladrão. Isso que eu acho mais engraçado. Mas o Iscariotes, ele tirava para ele. Fazer o quê? Assim, né? Mas Jesus se preocupava com aqueles que estavam debaixo da liderança. Então, quem se preocupa, provê para os seus. Jesus se preocupava com o desperdício. Quando houve a primeira multiplicação de pães, lá em João 6, ele manda recolher o que sobrou para que não haja perda.
Quanta água vai embora nesse banho. Quanto shampoo. Eu vou recolher tudo para reuso. É pecado também. Você fazer reuso de shampoo deve ser trash. É trash demais, né? Ah, eu acho que não funciona, né? Gente, olha, é que o meu avô não está aqui para reclamar, nem minha avó, mas era tenso lá. Você está falando disso, né, Cleusa? Estou vindo daqui, viu? Todo neto gosta de ir para casa do avô. Não tem coisa melhor do que ir para casa do avô, né? Você faz tudo o que você quer, né? Eles acorrentam a geladeira, mas você continua abrindo. Então, é uma delícia ir para casa do avô. Mas o meu avô era sargento mesmo. A casa era penumbra total. Total. Penumbra. Levi, você não tem noção. Era verdade. Tudo escuro. Não, não é de dia. À noite. À noite. Você só podia acender a luz onde você estava. Saiu dali, ele já reclamando. Pode apagar, pode apagar. Meu avô chegou a substituir o sistema de gás. O aquecimento já era gás lá na casa dele. Substituiu por um elétrico, porque ele achou que minha avó estava gastando muito. Ela não está aqui para se defender agora, eu posso falar à vontade, porque ela diria que é mentira. Ele chegou a montar uma. Como é que era? Uma chave. Ele chamou o eletricista, mandou colocar uma chave que esquentava. Quando esquentava, a chave caía. E se o seu banho durasse mais do que 3 minutos, caía a chave. Aí ele dizia: tá com defeito, tá com defeito. Você pode fazer isso lá, se você tiver com problema. Eu vou fazer isso também. Eu devia ter falado com o Reinaldo. Falava: tá com defeito, caía a chave. Então você tinha que entrar assim no chuveiro, enxágua rápido, fecha o chuveiro, ensaboa, abre, fecha de novo. Meu avô. Então era bom ir para casa do avô, mas em certos momentos, por certas coisas, não. Acho que por isso que a gente parou de ir lá, viu? Vai ver que era uma das intenções dele, ele nunca falou também. Jesus pagou impostos. É horrível, né? Esse governo, tô aqui pagar imposto. Pague seus impostos. Perguntaram para Pedro: o seu mestre não paga imposto? Era imposto do templo. Era imposto do templo. 2 dracmas cada um tinha que dar. Não paga o imposto? Você não pode, o seu mestre não paga imposto? Claro que ele paga. Pedro falando: Jesus paga, Jesus paga. E quando ele entra em casa, Jesus já sabia da discussão. E Jesus pergunta para Pedro: e aí, Pedro? É lícito, os chefes das nações tiram o dinheiro dos seus filhos ou dos seus estrangeiros, dos estranhos? E Pedro fala: dos estranhos. Então Jesus fala: então os filhos são isentos, certo? Jesus estava dizendo como filho de Deus era isento do tributo do templo. Mas para que ninguém fale mal de nós, olha como Jesus ensina. Eu sempre assumo prejuízo. Para que ninguém fale mal de nós, vá lá pescar. E o primeiro peixe que você pescar vai encontrar um estáter na goela. Pega lá e paga o seu imposto e o meu. Jesus não precisava ter pagado aquele imposto. Mas para que ninguém fale. Nós somos assim, nós somos crentes. E nós estamos zelando por um nome, que é o nome que está acima de todo nome. Enquanto muitas igrejas, infelizmente, têm sido motivo de escândalo e de chacota mesmo na mídia. Você já viu, eu já vi, por conta de questões financeiras, o Senhor tem regras. E a regra é lisura e honestidade. Lisura e honestidade. Por quê? Porque amor ao dinheiro é que corrompe o nosso coração. E amor ao dinheiro é raiz de todos os males. O que você tem não é seu, é do Senhor. E eu peço a Deus que te dê sabedoria. Primeiro, para ganhar bem, para saber ganhar. Segundo, para saber gerir de forma que honre o nome do Senhor. Eu não vou falar de dízimo hoje. Não sei se vou falar de dízimo em outro dia. Eu sei que há muita controvérsia sobre dar dízimo ou não dar dízimo. Mas uma vez, quando eu dava aula no primeiro ano, alguns alunos vieram me questionar. Porque dá dízimo, porque tira dízimo, porque é dinheiro dos ignorantes, dos pobres, dos coitados. Blá, blá. Eu falei para o pessoal: escuta, rapaz, quando você vai ao seu clube, você quer as lâmpadas acesas, você quer a piscina com água limpa, você quer a trave com rede.
Você quer o banheiro limpo? Você não quer tudo isso? Claro que quer. Então é por isso que teu pai paga a mensalidade do clube. Aqui não é um clube, obviamente, que é uma igreja. Né? Mas você quer o ar-condicionado. Angélica, mais do que todo. Precisa do ar-condicionado. Não a recrimina. Você quer sentar numa cadeira limpa. Você quer usar um banheiro em condições. Você quer um sistema de som legal. Isso não vem de graça. Essa é a sua casa. Então você vai investir na sua casa. Nós estamos investindo na casa. E mais, tem uma pessoa que pode parecer que não trabalha, mas levante cedo, estuda a Bíblia, ora pelas ovelhas. Agora está um pouco idoso, mas visita. Essa pessoa tem que comer também. Essas pessoas que fazem os trabalhos da igreja, que vão buscar os livros que vocês usam, que trazem a ceia que você toma, que compram os produtos de limpeza, que limpam os banheiros que vocês usam, essas pessoas também comem. Também tem contas para pagar. E eu falava isso para os alunos. E aí? Tá errado dar o dízimo? O dízimo não devia ser uma obrigação entre nós, devia ser uma questão de amor. Devia ser uma questão de amor. Estamos sustentando a nós mesmos, né? Ele volta em benefício para todos nós. José vive do dízimo da igreja. Pastor de Cram, Glaucia. Todo mundo quer ver o curso. Glaucia se esmera para dar os cursos. José faz um trabalho importante fora daqui. E assim por diante. Sai de onde? Sai da gente. E é assim que Deus quis que fosse. E essa é a sabedoria de Deus. Então, meu querido, eu não vou nem ficar ensinando sobre dízimo. Mas na minha concepção, a primeira coisa que sai é o dízimo do Senhor. Sempre. Segundo as nossas contas. Terceiro, se sobrar, você compra um par de brinco novo. Fica bonito. Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu sei que foi longo, mas não vou pedir desculpa, não. É verdade. Exatamente. Dá para fazer esse paralelo. Não penso que não na terminologia, mas é esse o sentido. Se eu não abrir, pode ser. Exatamente. Eu vou levantar as minhas mãos aqui porque o Senhor me prosperou na vida. Eu não sou milionário, como eu disse, mas honestamente, uma pessoa que vive de salário de professor, e a minha esposa também, o Senhor nos levou muito além do que eu imaginava. Eu casei comprando apartamento. Eu moro num bom sobrado, no Planalto Paulista. O Senhor me agraciou. Eu vou repartir com quem quiser receber no seu lugar aí. Que o Senhor abençoe a sua vida, amém? Então, se você vai receber, você abre seus braços aí, o Senhor vai te abençoar hoje. Senhor, eu tenho aprendido que todas as coisas que nós temos são tuas. Eu reconheço que o Senhor já me deu muitas coisas na vida. Eu agradeço, Senhor, por cada peça de roupa. Eu agradeço, Senhor, por ter uma cama para deitar. Eu agradeço pelo alimento que o Senhor coloca em nossa mesa todos os dias. Eu te agradeço porque tem água no chuveiro, porque tem luz para esquentar aquele chuveiro. Eu te agradeço, Senhor, por tantos benefícios que o Senhor tem feito sobre nossas vidas. Eu agradeço que o Senhor me concedeu a graça de colocar meus filhos numa escola onde eu não tenho que pagar. É bênção do Senhor também. Eu reconheço tudo isso vem das tuas mãos. Eu não poderia pagar a escola para eles, mas o Senhor deu a graça. Agora essa graça, ela não é minha. Ela veio do Senhor. Então eu quero repartir agora, em nome do Senhor Jesus. Com aqueles que precisam de direção na vida, ou de um emprego estável, ou que querem ver a vida crescendo, mas que não têm aspirações
megalomaníacas, porque não foi para isso que o Senhor me chamou. Então, em nome do Senhor Jesus, eu reparto agora com os meus irmãos. Recebam cada um no seu lugar, né? Conforme a tua fé. Recebam unção para crescer na vida, para ser um profissional honrado, para ser competente no trabalho. E que o Senhor dirija a sua vida. Que o Senhor dirija e prospere a sua vida. E que faça brotar rio, e que faça brotar água, e que haja um pomar em torno da sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu rogo que nos dê sabedoria para gerenciarmos as coisas que o Senhor nos dá. Senhor, eu quero pedir que se alguém está fazendo mau uso dos bens, usando de forma que desonre o teu nome, que desonre os princípios da palavra do Senhor, toque esse coração agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Traga o espírito de arrependimento e que a pessoa, quem quer que seja, reconheça que aquilo que tem não é dela, mas é teu. Se algum coração se encontrou soberba, porque o Senhor está prosperando, em nome do Senhor Jesus, perdoa e convença, Senhor, de que é tua graça que tem prosperado cada um de nós aqui também. Nada temos de nós mesmos, Senhor. Pai, se alguém está necessitado de emprego, se alguém está necessitado, Senhor, agora mesmo eu peço, derrama, abre essa porta na vida das pessoas. E que encontre, Senhor, a porta para o seu crescimento. Pai, e dê a nossa sabedoria. Dê-nos sabedoria para gerenciarmos esses bens, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que tudo que nós temos reverta em honra, em glória e em louvor. Ao nome do Senhor Jesus. Eu abençoo este povo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Podemos aplaudir o Senhor, gente? Aleluia. Vocês são abençoados aí, gente. Amanhã não tem nada de manhã, né, pai? Tem nada amanhã de manhã, né? Não. Vocês estão todos abençoados. Podem se beijar, se abraçar. Amanhã tem saio do coro à tarde. E bola pra frente.